Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor possa visitar a sua casa, a sua família, os seus projetos, os seus planos. Em nome de Jesus, você pode se colocar em pé. É uma alegria, mais uma vez, podemos estar aqui na casa de Deus, para ouvir dEle, para compartilhar comunhão, né? E eu espero que você aproveite realmente esse momento para estar diante da presença do Senhor, para louvar, para adorar. Por que não para pedir, mas para agradecer acima de tudo, agradecer a vida, agradecer o fato de você ter a oportunidade de amanhecer mais um dia. Não é? Às vezes a gente não dá valor às pequenas coisas. Eu tomo por mim, o dia às vezes é tão corrido, a semana passa assim, quando a gente assusta, puxa vida, já está acabando setembro, já passou do meio já. E a gente nesse afã de fazer, de pagar as contas, de cumprir metas, se esquece de pequenas coisas, pequenos detalhes, se esquece do tanto que Deus fala conosco no nosso dia a dia, nas coisas mais triviais, né? Então que você possa aproveitar esta manhã, que você pode estar aqui respirando, compartilhando, ouvindo e agradecer a Ele. Agradeça de todo o coração. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Deus, porque nós temos a liberdade de estar aqui, de poder erguer a nossa voz, de poder louvar o Teu nome, sem empecilhos. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que muitos não têm. Nós Te agradecemos o dom da vida. Agradecemos, Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho para nos salvar. Agradecemos porque um dia nós éramos perdidos, mas hoje nós podemos ter vida, e vida eterna, por causa da morte do Teu Filho, Senhor. Ensina-nos, Pai, a ser mais gratos a Ti. Obrigada, Pai. Fala conosco, fala o nosso coração nesta manhã. Nós abrimos a nossa vida, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor nos fale. Queremos sair daqui mais cheios, Pai, mais cheios de Ti. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Agora eu quero que você cante com alegria, porque no Senhor está a nossa vitória. Amém? Aleluia. Você pode louvar a Ele com palmas? Sim, Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui, leva o nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, sim, Ele triunfou, estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui.
você agora coloque a mão no seu coração. Pense em quantas vezes o Senhor já livrou você, livrou a sua família, livrou a sua vida. Quantas vitórias o Senhor já concedeu a você. Cante comigo. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Cante. Deus está lutando, dissipando as trevas, a vitória do trazendo Senhor. Seu reino, firmado Ele quem luta por nós. sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei, o poder da ressurreição é vivo em mim, sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo E bradaremos grande ao Senhor. Grande ao Senhor. Grande ao Senhor. Você acabou de cantar que é o Senhor que luta. É o Senhor que luta as nossas batalhas. É Ele que vence. A vitória está nele. Quando você pensa em vitória, você se considera vitorioso? O que é ser vitorioso para você? Para muita gente, vitória é ter milhões de seguidores no Instagram. Para muitas pessoas, vitória é ter um bom emprego, é ter dinheiro, é ter. Só que a gente se esquece que uma vez que nos tornamos filhos, a vitória não é nossa. A vitória é dele. A palavra de Deus diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então vitória não está no âmbito do ter. Vitória está no âmbito do ser. Em quem você é. Em quem você existe. Em quem você está firmado. Naquele que tem a vitória. Quando a gente tem essa consciência e quando a gente vive dessa maneira, no âmbito do ser e não do ter, nós buscamos mais a Ele, porque nós somos e nós existimos nele. E a gente passa a ter uma relação de dependência, de precisar. Eu preciso dele, porque eu sou nele. E quando a gente vive assim, a palavra diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas, não as que você quer, mas as que você precisa. É um aprendizado, mas eu quero que você cante essa próxima canção sabendo e entendendo
quando você é, e quando você vive para ser em Cristo, não importa o momento que você está vivendo, pode ser um momento de luta, pode ser um momento de abundância, em qualquer momento você vai poder dizer com o coração agradecido: o Senhor é bom, o Senhor é bom. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar necessidade, posso passar tempo de abundância, posso passar tudo, porque é Ele que me fortalece, é nele que está a vitória, e nós somos vitoriosos nele, somente nele. Amém? Cante comigo. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Escuta isso. Aí chega um dia. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Queremos ter corações gratos, Senhor, todos os dias, seja nos dias bons, seja nos dias maus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é soberano, porque todas as coisas estão debaixo do Teu grande controle e da Tua vontade, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Feche os teus olhos. Adore a Ele com todo o seu coração e declare que Ele é o Senhor da sua vida. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor
pode erguer as suas mãos e dizer: tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. obrigada, Deus, porque na sua grandeza e na sua soberania o Senhor se importa com cada um de nós. Obrigada, Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. quantos podem aplaudir ao Senhor? Deus soberano, obrigada, Deus, te louvamos. Os irmãos podem se assentar. Vamos orar. Pai querido, nós apresentamos, ó Deus, diante do Senhor o teu povo, os teus filhinhos, as tuas filhas. Nós reconhecemos, ó Deus, que o teu cuidado tem sido tão presente, apesar das lutas, das dificuldades que cada um de nós enfrenta. Temos percebido a tua mão, temos percebido a renovação a cada manhã das tuas misericórdias. Não fosse assim, já teríamos naufragado, já teríamos sucumbido, porque antes, há um tempo atrás, nós enfrentávamos lutas localizadas, uma aqui, outra acolá, mas, ó Deus, já tem um tempo que parece que a batalha, ela é ferrenha a cada dia, e ela é tão profunda, tão interna, que parece que algumas vezes a nossa mente está na hora do rush. Há um trânsito de pensamentos, de percepções, de contradições, de sentimentos os mais variados. Por isso eu clamo ao Senhor, para que através do poder do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor guarde a mente e o coração dos teus filhos. Proteja espiritualmente esta porção interior. Proteja, Deus, no teu Espírito Santo, esta porção íntima de cada um. Nesta manhã, Deus, em que declaramos aqui a tua soberania, o teu controle sobre todas as coisas, o teu poder, ajuda-nos, ó Deus, a conectar a nossa mente
e o nosso coração ao que Tu estás fazendo no mundo. Tu não estás parado, ó Deus. Tu estás agindo através das crianças, através dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos, através da Tua igreja, fora dela. O Senhor está criando um movimento no mundo. Gera temor, gera sede, gera fome pela Tua palavra. Gera, ó Deus, entusiasmo em Ti. Gera aquela perspectiva espiritual de todas as coisas. Gera também aquela expectativa de que o Senhor vai fazer algo, de que o Senhor vai realizar algo poderoso. E nós queremos ser participantes de pelo menos uma das grandes coisas que Tu farás na terra. Abençoe as demais igrejas que estão aqui em Cuiabá, tendo culto em algum lugar desta cidade, nas cidades vizinhas, em Poconé, Várzea Grande, Santo Antônio de Levergé, aqui em Chapada dos Guimarães. Pai, esse entorno que seja preenchido pela presença do Senhor. Cada quadrante dessa cidade e dos arredores, cada quadrante seja, ó Deus, uma manifestação do Teu reino nesta manhã. Mas também, a despeito do fuso horário, que as demais igrejas no Brasil e no mundo se conectem espiritualmente neste momento, para que nós honremos, glorifiquemos o Rei da Glória, o Rei de todo poder. É tão bom saber que neste exato momento nós estamos unidos a outros irmãos em todo o planeta para dizer que nós reconhecemos que Deus não está fora do trono. O Senhor reina, Ele é soberano, a história não está à deriva, não há um desgoverno espiritual. Tu estás de olho e diz a Tua palavra que os Teus olhos, eles passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente consagrado ao Senhor. Consagra o nosso coração a Ti mais e mais, a cada dia. Ó Espírito Santo de Deus, venha, dirija os rumos, mostra o jeito, mostra a maneira, diz o que pode, o que não pode. Espírito Santo de Deus, queima a palavra no coração de cada um, faça arder a palavra no coração de cada um dos Teus filhos, aqui na live também. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, o lugar é Teu, a plenitude é Tua, nós somos apenas instrumentos, somos apenas, ó Deus, alvos da Tua graça e da Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, convença pessoas aqui, na mente, do coração, convença pessoas do pecado, da justiça, do juízo, batiza tantos outros. Espírito Santo de Deus, Tu és o Senhor, como diz a palavra, e onde o Espírito age, aí a liberdade. Liberta-nos das nossas idiosincrasias, dos nossos preconceitos, das nossas teologias escritas a lápis. Liberta-nos, ó Deus, de todos esses contextos, que mesmo com tanta dor que vivemos num tempo como este, liberta-nos dos contextos que nos impedem de enxergar que esta mão invisível dirige a nossa história. Nós não enxergamos, mas podemos saber espiritualmente. E eu suplico nesta manhã que o Senhor nos conceda a graça de vez ou outra sentir o Teu abraço, o Teu aconchego, sentir o Teu amor, o Teu envolvimento, sentir a Tua doce, santa e poderosa presença. Presença santa, presença doce, presença poderosa. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia a vocês presentes aqui. Bom dia. Bom dia também vocês que estão nos acompanhando aí através da transmissão ao vivo. Tenho 3 recadinhos aqui. Primeiro deles, nós começamos já nessa semana, segunda-feira, a sala de oração. Tivemos ali um grupo entre 6 a 10 pessoas a cada manhã que acessaram a sala para simplesmente orar, se unir a outros irmãos. E nós cremos que este é um movimento que começa pequeno e vai crescer e crescer. É livre, qualquer um de vocês pode acessar a sala de oração.
Quais são os meios? Principal meio, você vai ter maior facilidade através do aplicativo da PIB Cuiabá. Entra na sua loja, lá no seu smartphone, baixa o aplicativo, lá tem um banner, você clicou no banner, é o link que você precisa, que vai colocá-lo dentro da sala de oração. Todos os dias, segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã. Ah, mas eu não baixei o aplicativo ainda. O pastor Flávio, ele vai fazer isso todos os domingos, ele vai disparar nas redes sociais da igreja, o Pirajá vai ajudá-lo a colocar o link também no Instagram, ele vai colocar nos grupos da igreja. O link, clicou no link amanhã de manhã, 6 horas, você está na sala. Eu não estou em nenhum grupo da igreja ainda. Venha falar com o pastor Flávio, eu peço que ele se coloque em pé, por favor. Fale com o pastor Flávio, ele vai dar um jeito de inseri-lo num dos grupos da igreja. Tem um grupo de oração, se você canta, tem um grupo do coral, tem outros grupos. Se você é jovem, adolescente, tem grupos específicos também. O pastor Flávio vai dirigir você ao pastor Diogo, e assim nós vamos montando, formando este exército de oração que começa pequeno, mas que pensa grande, tá? A questão é pensar grande, mas começar pequeno. A gente começa pequeno e vai passo a passo crescendo na oração. Que tal encontrar você amanhã, às 6 da manhã, na sala de oração? Pastor, eu só posso entrar às 6h30. Tudo bem, a sala é livre. Você entra a hora que você quer, entre 6 às 7, e você pode sair antes também, tá? Se você ficar 10 minutinhos ali na sala de oração, já vai fazer uma grande diferença. Segundo recado, nós estamos vivendo aqui, a sociedade, de um modo geral, a sociedade brasileira, está vivendo uma ênfase neste mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que trata especificamente da prevenção ao suicídio, da prevenção a esta realidade que já é um problema de saúde pública, já há algum tempo. Há um dado não oficial, mas ele é falado por alguém que tem muita experiência nessa área, e que atua no resgate de pessoas que se envolvem em acidentes domésticos ou outras realidades assim, que neste ano especialmente o número de atendimentos ligados à questão suicida aumentou 60%. Não é um dado oficial, mas é de alguém que está acompanhando no dia a dia, alguém que participa no dia a dia desse processo. Isso é estarrecedor. A igreja tem que orar, tem que buscar, tem que divulgar. Nós estamos divulgando nas redes sociais um telefone que é comum a toda a sociedade brasileira, e nós queremos que a igreja se envolva também nesse processo, orando, buscando a presença de Deus, a poder na oração, para que nós ajudemos essas pessoas que desenvolvem sentimentos, pensamentos tão ruins. Algumas estão deprimidas, outras estão lutando contra transtornos da ansiedade, mas há também um universo, nós somos cristãos, cremos na Bíblia, há um universo ligado a estas pessoas também lidando com a opressão, lidando com sentimentos movimentados dentro da alma por forças malignas. E nós pedimos também o discernimento a Deus, pedimos muito discernimento a Deus para diferenciar uma coisa da outra. E o discernimento vem quando a igreja ora. Então ore por isso, ore com a sua família, converse, é tempo de amizade, é tempo de você desenvolver amizade, companheirismo, é tempo de você entender bastante o que diz lá a palavra de Deus sobre o ouvir, que Deus nos pede que sejamos rápidos no ouvir, diligentes no ouvir e lentos no falar. Por causa das redes sociais, nós temos uma sociedade barulhenta, uma sociedade que fala demais, que fala de tudo. Uma só pessoa se tornou, no século XXI, especialista em teologia, em medicina, em psicologia, em direito, em engenharia, arquitetura. Você é o bichão mesmo, hein? Conhece de tudo. Olha o seu Instagram, tem uma opinião sobre todas as coisas. Não acredite nisso. Não acredite nisso. É tempo de falar menos e ouvir mais. E ouvir mais. Eu tenho orado para Deus ungir, é esse mesmo a expressão, quero usar o vocabulário bíblico,
para Deus ungir alguns ouvidos, para que eles se abram, para que haja, na linguagem da Bíblia, efatá, ouvidos abertos. Efatá significa abre-te, ouvidos abertos, para ouvir a dor do vizinho, a dor de um filho, a dor de um tio, de um sobrinho, de um primo, de um irmão da igreja, para ouvir, 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 ouvir. E vocês sabiam que o simples fato de ouvir já é mais da metade da cura? Sabiam disso? Sabiam que até pouco tempo havia uma tradição na medicina e na psicologia de chamar, hoje essa tradição está se perdendo, de chamar os consultórios de clínica médica, clínica de psicologia. Está se perdendo essa tradição. É uma pena, porque a palavra clínica também significa literalmente ouvir. Ouvir. O médico quer ouvir, o psicólogo quer ouvir. É uma clínica. Então, nesse Setembro Amarelo, vamos emprestar também o nosso par de ouvidos a muitas pessoas. Comece dentro da sua casa. Na nossa casa, lá nós temos um hábito, vez ou outra. Não é uma coisa programada, não é uma coisa que a gente marca no calendário, mas é um hábito. De vez ou outra, um perguntar para o outro, olhar nos olhos, no fundo dos olhos e perguntar, como é que está a sua alma? Como está a sua alma? E a pessoa tem a chance de dizer como é que está a alma, porque às vezes não está bem, às vezes não está legal. Então, perguntar para o filhote assim, vem cá, filhote, como é que está seu coração, como é que está sua alma? Já pensou? Você ter a oportunidade de responder para o papai, minha alma está assim, está daquele jeito. Ah, que coisa maravilhosa. Isso é poderoso. Como é que está sua alma? Se você perguntar, criar esse hábito de perguntar, marido, mulher, mulher, marido, pais, filhos, filhos e pais, uma revolução pode ser gerada dentro do seu lar só pelos ouvidos. Há poder no ouvir. Há poder no ouvir. Tá bom? Então, Setembro Amarelo, ore por isso, pense nisso, divulgue isso e que Deus abençoe os nossos ouvidos. E o aplicativo da PIB Cuiabá, nós já estamos divulgando aqui, tem sido uma bênção, nós estamos a cada 20 dias renovando parte do conteúdo, cada mês estamos mexendo um pouquinho e está muito bacana. Eu sou suspeito para falar, mas eu sinto assim, eu comparo com outros, às vezes, está muito legal, muito, muito legal. Então, você que pertence a esta família chamada PIB Cuiabá, baixe o aplicativo, se envolva, leia os artigos, vez ou outra assista a série de vídeos que nós temos ali, interaja com a gente através da sala de oração. Nós temos uma equipe que está crescendo e que está recebendo esses pedidos que nos são enviados através do aplicativo e orando diariamente. Tá? Então, se envolva e participe, que vai ser uma bênção. Nesta etapa agora, eu quero dar uma oportunidade para a divulgação de um livro que foi lançado pelo meu amigo da igreja, na verdade, Carlos Alberto Severo de Moraes. Ele é esposo da Ana Paula. Ana Paula veio contigo, Carlos? Está aí? Peço que ela se coloque em pé. Cadê a Ana Paula? Está na sala das crianças, né? É o lugar dela, né? O lugarzinho dela, ela ama, né? E a Sofia, então, a Sofia está lá e o Samuel também. Né? A Sofia e o Samuel são filhos do casal. O pastor Carlos, ele foi seminarista da nossa igreja aqui na época do pastor Lécio Dornas. Depois, pastor Lécio Dornas saiu, eu continuei pastoreando a igreja e eu o enviei para a Igreja Batista lá em Poconé, 100 quilômetros daqui. O pastor Carlos, ele começou a construção bonita que nós temos lá hoje, ele que lançou as sapatas, toda a estrutura, levantou as paredes, depois o pastor Edivaldo concluiu a obra do templo. Hoje, ele está lá na primeira Igreja Batista de Rolim de Moura e lançou esse livro aqui, Viva com Excelência. Hoje à noite ele vai pregar uma das mensagens deste livro, creio que é sobre resiliência, tema importante. Eu quero que ele venha aqui à frente, eu dei uns minutinhos para nesta manhã ele lançar oficialmente, porque nós temos que apoiar os irmãos que escrevem para ajudar o corpo de Cristo. Ele vai falar um pouquinho do livro,
E em seguida nós vamos orar por ele e pedindo que este livro abençoe muitas vidas. Tá bom? Deixa eu ligar aqui o microfone. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um dos irmãos. Amém. Amém. Em primeiro lugar, claro, embora eu vou fazer isso de novo à noite, mas como o pastor Júnior mencionou, agradecer esta casa, porque quando eu cheguei aqui, cheguei em outubro de 2000, ninguém me conhecia, né? Quem era o Carlos? Vim de São Paulo, cheguei aqui para casar, casei com a minha esposa, e a igreja nos recebeu de braços abertos, e sem me conhecer, apenas disse à igreja na época, ó, Deus me chamou para o ministério. Essa igreja acreditou na minha vocação, investiu no meu ministério, e hoje essa igreja faz parte desses 16 anos de ministério pastoral. Cada pessoa que Deus me deu a oportunidade de alcançar, de edificar, essa igreja também edificou aquela pessoa. Eu agradeço muito a Deus por essa igreja. Infelizmente o pessoal que estiver acompanhando, que me conhece em São Paulo, vai ficar meio enciumado, porque eu sinto essa igreja como uma casa, nossa casa. A gente chega aqui e nós nos sentimos em casa. De tanto parte que fez essa igreja. O pastor Júnior fez meu casamento, né? Ele me acompanhou muito, foi meu mentor durante o seminário. O primeiro livro teológico que eu li, foi ele que me deu. Foi muito engraçado, porque ele chegou, me deu um dia, Carlos, toma aqui, Leonardo Goldberg, Teologia do Novo Testamento, para você. Eu fiquei muito feliz, que era o primeiro técnico que eu tinha. E aí eu cheguei no outro dia, eu disse, Carlos, você leu aquela parte, isso e isso? Eu falei, não, Júnior, rapaz, como é que você ganha um livro e não lê? 70 páginas por dia. Aí eu tinha que ler. Eu agradeço ao pastor José Júnior, porque o hábito da leitura, eu peguei foi naquele tempo. Então eu lia 70 páginas por dia de livros. E isso, o resultado disso é esse livro, né, de leituras, também de experiências que eu tive na minha vida. Foi uma fase no ano de 2014 muito difícil, foi um período que eu fiquei em estado depressivo. Então a igreja estava caminhando bem, na época eu estava pastoreando a primeira igreja batista, Primavera do Leste. A igreja caminhava bem, era o auge da igreja, mas ainda faltava algo. Foi quando Deus colocou no meu coração o texto de 2ª carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8, onde ele fala de algumas virtudes, que ele diz o seguinte, Deus já nos deu tudo para viver. Eu falei, bom, se Deus me deu tudo para viver, o que está faltando em mim? Quando eu descobri cada uma dessas virtudes. E o próprio Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando eu coloquei o título do livro, Viva com Excelência, algumas pessoas pensaram, excelência é perfeição. Não, algo que eu aprendi no Instituto Haggai, liderança, também foi algo que essa igreja proporcionou para mim, foi que excelência não significa perfeição. Excelência significa viver tudo o que você tem, o que você pode. E às vezes nós não vivemos tudo. O resultado disso, estou no 8º semestre do curso de Psicologia, e uma das coisas que a gente vê, principalmente agora no Setembro Amarelo, é porque as pessoas tentam suicídio por achar que não existe outra solução a não ser a própria vida. E esse livro, a tendência dele é mostrar para você, não só a quem tem a tendência suicida, mas até você que quer algo mais de Deus, exatamente a viver tudo isso que Deus tem para você. Então, em cada capítulo, eu trago uma virtude deste texto de 1ª e 2ª Pedro, com que você vai experimentar, que aquilo que Deus te deu para viver, é possível viver. Hoje à noite, como o pastor Júnior falou, vou falar sobre resiliência, né? Perseverança. É uma das virtudes que o apóstolo Paulo sempre fala ao cristão. Então a gente também vai colocar isso e espero que através deste livro também você possa edificar a sua vida, através da mensagem de hoje, também você possa permanecer firme na presença do Senhor. Obrigado, pastor Júnior, pela oportunidade. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Vamos orar. Estenda sua mão aqui. É um filho desta igreja, e é tão feliz, como João disse certa vez, é muito bom saber que os nossos filhinhos andam na verdade. É bom quando a gente vê alguém assim prosperando no reino. Pai, abençoe mais e mais a vida do Carlos, de toda a sua família. A Ana, Samuel, Sofia, esta família que é dedicada ao Senhor, no serviço do Senhor. Que este livro seja, ó Deus, um instrumento para abençoar tantas vidas neste país. Em nome de Jesus, nós o abençoamos. Amém e amém. Deus te abençoe, tá bom? Está aqui o livro, você pode, ao final, ter acesso e conversar melhor com o Carlos. Meus irmãos, vamos aproveitar este tempo agora, este momento, e dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, as nossas contribuições.
nós fazemos com a consciência bíblica muito forte, a consciência do engajamento. Deus não entregou a obra dele a anjos. Os anjos fariam melhor do que nós, porque o Salmo 8 diz que nós fomos criados um pouco abaixo dos anjos. Um pouco abaixo. Então os anjos realizariam a obra de forma muito plena, muito melhor, mas Deus não quis. Ele entregou a homens falhos, como você e eu. E nós nos engajamos nessa obra que Deus está realizando. Homens, mulheres, todos. Lucas capítulo 8, de 1 a 4, fala de um grupo de mulheres, diz até o nome delas ali, uma delas era Joana, mulheres da alta sociedade daquele tempo, que, diz a Bíblia, com seus bens serviam a Jesus e aos discípulos em suas viagens missionárias. E ali há uma pequena manifestação desse amor e desse engajamento. E interessante que era o engajamento também dos maridos, porque eu admiro muito aqueles maridos citados, não nominalmente, mas que estão ali nos bastidores, enquanto as suas esposas ajudavam a obra de Deus. Eu os admiro nesse sentido, de que eles também permitiam que naquela época, 2000 anos, há mais de 2000 anos, suas respectivas esposas ajudassem o Messias na propagação do Evangelho. Então, quando você deposita aqui, ou você lança nas contas da igreja, a sua oferta de gratidão, ela também é uma oferta de compromisso, de engajamento. É você dizendo, eu participo, ainda que com uma pequena parte, mas eu participo do que Deus está fazendo através desta igreja. Então, tem as informações aí, quem está em casa tem as informações na tela agora. Aqui você pode também acessá-las ou pode vir no nosso modelo tradicional através das caixas de oferta. Vamos cantar uma canção e dedicar ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você pode se colocar em pé e cantar? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Vocês podem se sentar. Paizinho amado, contempla a vida dos teus filhos neste momento, com a bênção da tua ampla suficiência. Prepara também o coração de cada um dos teus filhos para que recebamos a tua palavra. Palavra viva, poderosa, palavra de Deus, que norteia, que reconstrói, que transforma a nossa existência. Deus, todas as barreiras que existem para a acepção da tua palavra, recepção da mesma, caiam por terra agora. Eu suplico que tu leves neste momento todo pensamento cativo a Jesus Cristo e que o Senhor também destrua todos os sofismas que se levantam contra a vontade de Deus e que haja neste momento uma atmosfera de recepção da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa série de reflexões bíblicas no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, chegamos no capítulo 9 e eu quero falar hoje sobre paz na consciência. Capítulo 9, dos versos 1 ao 8. Diz assim a Bíblia: Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos homens. Até aqui. Eu quero falar sobre paz na consciência, porque se você observar desde há 2 domingos que nós estamos falando deste capítulo 8 e agora entrando no capítulo 9, nós vimos na porção anterior que Jesus expressa que o Messias veio para trazer paz. Ele demonstra claramente que a temática desse trecho aqui é sobre paz. Então ele começa dizendo-nos, lá no início do versículo 23, quando Jesus acalma a tempestade, ele mostra que ele tem o poder de trazer paz na tempestade. Não só na tempestade que ocorre no exterior, mas também na tempestade da alma, na tempestade interna. E aí, na sequência do capítulo 8, a partir do verso 28, ele demonstra que ele também traz paz na comunidade, numa cidade, numa vila, num condomínio. Ele tem esse poder. É quando ele, mensagem da semana passada, expulsa aquela legião demoníaca que habitava a vida de 2 homens ali na região de Gadara, ali entre os gadarenos, aqueles homens que viviam no cemitério, mas que qualquer transeunte, qualquer pessoa que passasse pelo cemitério, por aquela região de sepulcro, era afetada, atingida, porque diz a Bíblia que eles tinham uma violência extrema. E Jesus chega
com a sua presença, com o seu poder, ele acalma. Ele faz um trabalho de expulsão, de exorcismo naquelas duas vidas, mas o efeito colateral, a consequência prática é que Jesus trouxe paz na comunidade. Pensando sobre isso, como o nosso país precisa de paz, como a nossa cidade precisa de paz, ou quem sabe, como a minha família, a sua família maior, a família que inclui tios, sobrinhos, primos, precisam de paz. E aqui nesse trecho do capítulo 9, versos de 1 a 8, nós encontramos Jesus manifestando paz na consciência. Agora chegou a hora da consciência. Paz na consciência. A consciência é um elemento do espírito, é um aspecto do espírito humano. O ser humano é tridimensional. Ele tem corpo, soma, alma, psique e espírito, pneuma, e algumas vezes a palavra zoe. E a consciência não está atrelada à alma. A consciência é um dos sinais do espírito. Está lá dentro, se manifesta lá no íntimo. Paulo nos diz aos Romanos, capítulo 2, que é exatamente na consciência que Deus cravou a sua lei, os seus princípios, a sua palavra. E nós respondemos, ora, reconhecendo que erramos, ora, reconhecendo que acertamos, na consciência, nessa porção mais interior. E aqui nós encontramos um homem paralisado, fisicamente paralisado, mas com uma espécie de enfermidade que era zoesomática, não psicossomática, ou pneumossomática. Era uma doença espiritual, falta de perdão, consciência perturbada, culpa que travava a vida, que bloqueava a vida, culpa que sugava as energias da existência. E aí Jesus diz uma expressão aqui que foi bombástica. Ele soltou com essa expressão uma bomba no meio daquele auditório religioso formado pelos mestres da lei, que eram os teólogos da época. Ele chega até aquele paralítico que no relato de Marcos e no relato de Lucas, os amigos criaram um buraco no teto. Lucas é mais detalhista ainda. Criaram um buraco no teto porque a casa onde Jesus estava ministrando estava plena, abarrotada de gente. Então os amigos têm uma ideia, levam o paralítico até o teto, abrem um buraco no telhado, descem com cordas e o paralítico foi parar bem em frente a Jesus. E a primeira palavra de Jesus para aquele homem, essa é uma cura diferente, porque das outras, Jesus ministra a cura diretamente. Mas aqui, a primeira palavra de Jesus é: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Bum! Explodiu na teologia dos mestres da lei. E implodiu toda aquela estrutura, todo aquele castelo doutrinário, todo aquele castelo teológico. Deu um nó na cabeça deles. E eu faço um parênteses aqui para dizer para você que a primeira função do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus, o Evangelho anunciado pela palavra, a primeira função do Evangelho é implodir as nossas convicções, implodir as nossas falsas certezas, implodir as nossas fake news teológicas. Nós temos muitas informações sobre Deus no mundo, e especialmente no Brasil, que são falsas. Vem o Evangelho de Jesus e implode, e destrói falsas esperanças. E foi assim com aqueles mestres da lei. Bum! Explodiu tudo. E eles disseram uma reação blasfêmia, ele está blasfemando. Por que eles falaram, ele está blasfemando? Por uma realidade muito simples. Jesus, quando disse, filho, perdoados estão os teus pecados. E depois, quando eles tentam colocar Jesus contra a parede, Jesus diz, o que é mais fácil? E o texto continua, o que é mais fácil? Dizer a este homem, perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, são apenas discursos para vocês.
A teologia de vocês ela é feita de discursos. E na discussão, e na narrativa, e na estrutura do discurso, é tudo vazio. Dizer, levanta-te, é vazio, não vai ter sentido nenhum. Dizer que Deus cura paralíticos também é vazio, não vai ter sentido nenhum. Dizer, perdoados estão os teus pecados, também é vazio. O que Jesus estava dizendo é que, entre os homens, entre os seres humanos, até algo sublime e poderoso como a palavra de Deus pode ser tratada de forma vazia, sem conexão espiritual, sem conexão leal, sem conexão com a fé. Jesus denuncia isso em outros contextos. Ele diz, este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. E Jesus olha para os teólogos e diz assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem, guarda essa expressão, que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu também digo, levanta-te e anda. E o homem ficou curado, restaurado. Em outros contextos, Jesus está falando, para que vocês entendam de uma forma definitiva, que o Filho do Homem não tem palavras vazias, que o Filho do Homem não tem discursos, que o ministério do Filho do Homem não é baseado na letra, mas no Espírito, para que vocês entendam isso, e acima de tudo, para que vocês compreendam, Israel, que eu sou o teu Messias, eu sou o Messias prometido, eu sou o Cristo prometido, profetizado. Levanta-te, filho. É uma doença espiritual que paralisou a vida desse homem. E quando ele diz Filho do Homem, é uma bomba nesse sentido, porque ele queria que aqueles teólogos, aqueles mestres da lei, voltassem a mente para o que Daniel profetizara no seu livro. No capítulo 7, a partir do versículo 13. Vamos dar um pulinho lá em Daniel? Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 13. Daniel 7, a partir do versículo 13. Daniel está num processo de visões espirituais, e ele diz, depois, em minha visão, naquela noite, eu vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra, soberania, para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. O seu domínio é eterno, não terá fim. O seu reino jamais será destruído. Para que vocês saibam que o Filho do Homem explodiu a mente teológica deles. Eles tinham que, no mínimo, reconhecer que Jesus estava dizendo sobre si mesmo, mestres da lei, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Homem, eu sou o soberano, eu sou o Rei dos Reis, eu tenho o governo de todas as coisas em minhas mãos, eu estou aqui para iniciar o reino, para estabelecer o reino, e o reino também envolve expulsão de demônios, o reino também envolve cura de paralíticos, de pessoas que estão adoecidas no espírito, o reino envolve libertação. Abram a mente de vocês, teólogos, abram a mente de vocês, mestres da lei. Vocês estão enxergando com os próprios olhos o Filho do Homem, o Messias de Israel, o ungido de Deus enviado a este mundo para salvar, libertar, curar, batizar no Espírito. Sou eu mesmo, Jesus. Explodiu a mente deles. Explodiu na mente deles. A teologia deles só conseguiu enxergar numa defensiva terrível, uma palavra, blasfêmia. Eles tentaram resolver tudo chamando Jesus de herege. É assim que durante toda a história da igreja, em vários movimentos em que o Espírito Santo vem com poder, com manifestação real e palpável, muitos mestres da lei modernos chamam de heresia, blasfêmia, não pode ser, não é desse jeito. E há uma lição aqui, porque Jesus olha para este homem e diz, perdoados estão os teus pecados. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Jesus pode nos curar por dentro.
Só Jesus pode alinhavar o nosso espírito ao espírito dele. Só Jesus pode escrever o nosso nome no livro da vida. Só Jesus pode resolver a culpa do coração. Só Jesus pode trazer paz na consciência. Filho, os teus pecados estão perdoados. Era uma doença espiritual. Nem toda doença tem a fonte espiritual. Eu quero repetir isso. Nem toda doença tem fonte espiritual. Há uma outra passagem na Bíblia que havia um homem cego de nascença e os discípulos perguntaram: Jesus, quem pecou, ele ou os seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem ele e nem os seus pais. Ele nasceu assim para que Deus fosse glorificado através da vida dele. Em outras palavras, ele estava dizendo, ele foi um escolhido para que nesse tempo vocês assistissem do que o Messias é capaz. E ele foi curado completamente, porque um dos sinais messiânicos é que somente o Messias, somente o Cristo, curaria cegos de nascença. E Jesus curou os cegos de nascença. Jesus realizou a cura. Então nem toda doença é de fundo pecaminoso. O pecado não justifica todas as doenças. Não aceite isso. Isso é uma doutrina que não encontra eco na palavra de Deus. Mas é verdade também que algumas enfermidades têm origem espiritual. Há uma outra passagem na Bíblia de uma mulher encurvada, há 12 anos encurvada, e a Bíblia deixa claro que ela estava naquela situação, que ela estava naquela condição, porque estava oprimida pelo diabo. Era o diabo que a mantinha naquela condição, naquela situação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, é um outro texto que fala das doenças pneumosomáticas, doenças espirituais que se manifestam no corpo. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 29, o Senhor repreende aquela igreja de Corinto que estava tratando com leviandade a ceia do Senhor. Eles não estavam esperando uns pelos outros, não estavam vivendo a comunhão em família, a comunhão plena em família espiritual. E o Senhor deixa claro, através da mente inspirada de Paulo, que alguns naquela comunidade já tinham morrido, e outros estavam profundamente enfermos, profundamente doentes, porque negligenciavam a ceia do Senhor. Eles estavam pecando, diz a Bíblia lá, não são palavras minhas não, diz a palavra de Deus que eles estavam pecando contra o corpo e contra o sangue do Cordeiro. Eles estavam negligenciando, a consciência cauterizada, não estavam levando a sério a ceia do Senhor, não estavam levando a sério a Eucaristia. E o que aconteceu? Eles ficaram doentes. E alguns experimentaram até a morte. Existem sim doenças espirituais. O Salmo 103, versículo 3, por exemplo, onde aparece a palavra Jeová Rafá, ou Yahvé Rafá, o Deus que cura, diz lá o Salmo 103, versículo 3, é Deus quem cura todas as nossas enfermidades, e é Ele também quem perdoa todos os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Ali há uma conexão, uma ligação entre doenças e realidades espirituais não resolvidas. E aqui nesse texto, o que mais aparece aqui em Mateus capítulo 9 é uma consciência doente. Porque, como eu expliquei antes, a consciência está conectada diretamente à porção, à dimensão espiritual do ser humano. E precisava de paz. Precisava de paz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, começa dizendo assim: o Deus de paz, vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda de Cristo Jesus. Ora, há centenas e centenas de qualidades de Deus nas Escrituras Sagradas. Deus é amor, Deus é forte, Deus é todo-poderoso. Há centenas e centenas, Deus é justo. Mas por que é que Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, começa a sua fala dizendo, o Deus de paz? O Deus de paz é porque, muitas vezes, corpo, alma e espírito estão em guerra. Estão em guerra. Há coisas que a sua mente quer
e que o seu corpo não deseja. Há coisas que o seu corpo deseja, mas que a sua mente não autoriza. Há realidades que o Espírito Santo de Deus deseja que você participe da comunhão do Espírito, de sentir a presença do Senhor, de se envolver na oração. O seu Espírito quer, o seu Espírito clama, o seu Espírito tem fome, tem sede de Deus, mas o seu corpo quer dormir. O seu corpo quer alguns minutinhos a mais sob o cobertor. Há coisas que o seu corpo não quer de jeito nenhum. Ficar em jejum, por exemplo. Seu corpo não deseja experimentar o jejum, porque o jejum é humilhação do corpo, é humilhação da nossa porção física. Experimenta ficar em jejum. O seu corpo não quer, mas o seu espírito está torcendo. Vai, submeta o seu corpo. Como disse Paulo, esmurre o seu corpo nesse sentido. Controle o seu corpo. Você está dizendo para o universo inteiro, quando você faz um jejum, que quem manda no seu corpo é Jesus, é o Senhor. É uma lei da palavra, são princípios da Bíblia, mas o seu corpo não quer. Há uma guerra, há uma batalha entre a dimensão física e a dimensão não física, entre a dimensão material e a imaterial. Há uma guerra. Então vem a palavra de Deus e diz: o Deus de paz separe vocês. O Deus de paz santifique vocês em tudo. A palavra santificação ali traz o sentido de saúde também. O Deus de paz dê saúde a vocês. E que vocês sejam encontrados irrepreensíveis. Não é um selo moral. Irrepreensível não é o que nunca peca. Irrepreensível é o que não pode ser acusado de nada. Alguém vai chegar e dizer: mas você pecou. Eu pequei? Pergunta para Jesus. E Jesus vai dizer: não lembro se ele pecou. Por que Jesus não lembra? Porque diz a palavra que pecados confessados são pecados perdoados. E sobre isso a Bíblia utiliza uma metáfora linda, que ele pega os nossos pecados confessados e ele lança nas profundezas do mar, e ele não se lembra de nenhum deles. Bendito seja o nome do Senhor. Uma mulher chegou para o seu pastor, isso aconteceu com um dos avivalistas da igreja no século XVIII para o XIX. Uma mulher chegou para o seu pastor e disse: eu tenho sonhos com Jesus todas as noites. Todas as noites eu sonho com Jesus. E o pastor, antes de repreender essa mulher, ou de dar alguma orientação, disse: ok, então vamos fazer um teste. Amanhã, se você sonhar com Jesus, você vai perguntar para Jesus: qual o pecado do meu pastor? E Jesus vai dizer. E aí você volta aqui e me conta: Jesus disse que o Senhor tem esse pecado, pastor. E aí eu vou acreditar se era Jesus mesmo ou se não era Jesus. Tudo bem, combinado, pastor. A mulher à noite sonhou com Jesus. E no sonho ela perguntou para Jesus: qual o pecado do meu pastor? E Jesus contou. E ela foi lá no outro dia para o pastor. E o pastor disse: sim, minha filha, sonhou com Jesus? Sonhei com Jesus. Perguntou qual é o meu pecado para ele? Perguntei. E o que ele disse? Jesus disse: eu não lembro. Eu não lembro mais. Bendito seja o nome do Senhor. Que igreja silenciosa. Que igreja silenciosa. Eu não sei se esse silêncio faz sempre bem. Eu acho que às vezes é bom ouvir um aleluia, um glória a Deus. Às vezes é bom o pregador saber que essa vibração que está dentro de você, mas está só no corpo, por dentro você está vibrando, mas de vez em quando é bom você expressar isso, só de vez em quando, porque nós somos baptistas. Mas de vez em quando é bom. Uma vez eu fui pregar numa igreja Assembleia de Deus, eu gostei, porque lá a gente prega com torcida. Quando você está perdendo o jogo, aleluia, glória a Deus, aí você se levanta. Mas o Flávio tem me ensinado uma coisa, a gente tem que pedir, né, Flávio? Pedir, dar-se-vos-á. Posso ouvir um amém? Amém. E um aleluia? Aleluia. E um glória a Deus? Glória a Deus. Agora, só não espero um dia ter que pedir assim: irmãos, por favor, só um amém. Só um glória a Deus, só um aleluia. A palavra de Deus diz que Deus perdoa pecados em Jesus.
E aí há 3 coisas que nós passaremos rapidamente aqui. A primeira delas é a seguinte: Jesus vê o coração. Primeiramente, ele vê a atitude. Ele vê a atitude. Ele diz assim: vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Quando a gente olha para Marcos e Lucas, a gente descobre que houve uma atitude deles. Essa fé aqui é similar, ela é sinônimo de atitude. Porque por causa da fé, ou movidos pela fé, eles tiraram um telhado, fizeram um esforço de levar o paralítico, amigo deles, até o telhado. E eles desceram com aquele homem. Isso é atitude. Deus vê a nossa atitude. Se a gente diz que tem fé, nós temos que ter obras que comprovem essa fé. É esse o ensino do texto aqui também. Se a gente diz que tem fé, nós temos que demonstrar atitude. Se você diz que eu quero uma fé mais pujante para a oração, você tem que ter atitude de começar a orar e vencer aqueles primeiros minutos. Depois vai ficar melhor. Mas Deus vê a atitude. A questão de se relacionar com Jesus é que Deus vê a atitude. Não basta dizer que tem fé, tem que ter atitude. Mas Ele também vê o coração, e no caso aqui Ele viu o coração maligno, porque a Bíblia nos diz, a expressão grega é exatamente a mesma. A Bíblia nos diz que quando Jesus diz ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, Ele diz assim, blasfêmia, eles disseram, é blasfêmia. E aí o verso 4, o verso 5 diz, e Jesus vendo o que pensavam. E Jesus vendo o que pensavam, disse, por que vocês reagem com tanta maldade no coração? Jesus viu o coração daqueles homens, daqueles teólogos, daqueles mestres da lei. Ele tem esse poder. E através da ministração da palavra, ele também, vez ou outra, beneficia o pregador e a pregação com este discernimento espiritual. É por isso que às vezes, após uma mensagem, alguém chega aqui para conversar com o pastor e diz assim, pastor, minha esposa contou para o senhor o que eu estou vivendo? Não, não contou. Quem é a sua esposa? Não, porque o senhor acabou de pregar tudo o que eu estou vivendo. E eu tenho que dizer para ele, não sou eu. Foi o teu Senhor que te trouxe aqui. Ele leu a tua mente, Ele leu o teu coração, Ele sabe o que está se passando agora no teu coração e quais são os pensamentos que você nutre. Mas no coração daqueles homens, Ele disse assim, por que vocês estão com malignidade dentro do coração? Vocês estão diante de Jesus, diante do Rei dos Reis, e vocês têm a coragem de ter um coração maligno assim? Ele vê o coração. A palavra maligno é a mesma que Jesus utilizou em Mateus capítulo 6, quando ele fala na oração do Pai Nosso. E livra-nos do mal. Amém. A palavra mal ali é poneru. Poneru significa maligno, malignidade. E ele usa aqui a mesma expressão. Porque é que vocês estão com tanto poneru em seu coração, com tanta malignidade no coração. Ele vê o coração, mas, finalmente, ele também vê a consciência. Ele viu a consciência daquele paralítico. Ele viu que aquela doença era espiritual, como eu expliquei aqui há pouco. Ele viu que ele poderia curá-lo fisicamente, e depois de algumas horas, quem sabe depois de alguns dias até, aquele homem começaria a perder os movimentos novamente, começaria a perder o tônus muscular, e numa manhã seria encontrado por um dos seus amigos ou por alguém completamente inerte, paralisado novamente, porque fosse isso, Jesus teria tratado apenas dos sintomas e não da causa. Mas como Jesus tem o poder de olhar a consciência, Jesus ministrou na consciência, esse homem está paralisado porquanto culpado. Este homem está paralisado porque tem sentimentos de culpa. Este homem está paralisado porque a culpa virou um veneno dentro do seu coração. Este homem está paralisado porque não é perdoado e não perdoa a si mesmo. Este homem está sem andar, sem se mover, porque ele está completamente paralisado pela culpa. Ele enxergou tudo isso na consciência daquele homem e disse, filho,
Para nós é comum hoje a gente ouvir a expressão filho. Para nós é absolutamente comum ouvir a expressão filho, filho de Deus. Mas para os judeus daquela época, filho remetia imediatamente à aliança com Abraão. Imediatamente à aliança com Abraão. Só que você precisa lembrar, são tantos detalhes e o Senhor nos dá uma palavra tão rica, tão poderosa, que um filho de Abraão, ele só poderia posteriormente entrar no templo se ele tivesse fisicamente bem. Na lista das pessoas que não podiam acessar o templo estavam os paralíticos, os mancos, os coxos. Aquele homem estava à margem. A religião dos mestres da lei não acolhiam-no. Aquele homem estava à margem de si mesmo, a sua existência absolutamente aprisionada numa maca, que o texto grego também pode ser traduzido por colchão. Um colchão que você leva para todos os lugares, uma maca. A vida daquele homem era tão reduzida àquela dimensão. Ele nunca imaginara que a sua vida em algum dia poderia se resumir a uma maca, a uma esteira, a um colchão. Essa redução externa, esse reducionismo externo, ele sempre começa dentro, irmãos. Ele sempre começa aqui dentro. Uma pessoa que não consegue mais ver o sol com esperança, não consegue mais enxergar possibilidades, ela vai limitando a vida e diz, eu não dou conta, eu não consigo. Tudo começa dentro. E Jesus mostra que na vida daquele homem, tudo estava na consciência, culpada. Culpada. Ele não saía do lugar espiritualmente por causa de culpa. Mas vem o filho do homem e olha para aquele filho de Abraão. Filho do homem era um título messiânico, como eu já expliquei. E olha para aquele filho de Abraão. E quando ele diz a palavra filho, anima-te, ele estava dizendo assim, eu estou restaurando a sua comunhão com Deus, eu estou restaurando a sua comunhão com outros filhos de Deus, eu estou libertando você dessa consciência culpada. Essa semana esse texto me capturou, irmãos, e eu fiquei pensando, meu pai, quantas consciências culpadas, quantos pais culpados que olham para os filhos sofrendo e dizem, onde eu errei? Onde eu errei? E a vida vai ficando paralisada mesmo. Por outro lado, quantos maridos culpados? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse falado? Quantas pessoas dariam toda a fortuna para voltar alguns anos e não cometer aquele erro? Quantos de nós, vez ou outra, não lidamos e às vezes passamos um dia inteiro paralisados, sentindo a pontada da culpa, mas vem Jesus, e somente Jesus, através da igreja, hoje em dia, pode ministrar perdão. Pode dizer, você está perdoado, filho, você está perdoada, filha. Você faz parte da aliança. Essa autoridade aqui que Mateus diz, porque quem curou? Jesus. Quem perdoou? Jesus. Mas o texto diz assim, e é a repercussão que eu quero falar com vocês. O texto diz assim, bendito seja o Senhor, versículo 8. Ao ver isso, a multidão se encheu de tremor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. A bênção na vida daquele homem repercutiu. E as pessoas entenderam que agora não somente Jesus, mas também os discípulos de Jesus teriam na terra a autoridade também para perdoar, para abençoar. E isso aqui eu precisaria de mais meia hora, não tenho, vou concluir aqui. Mas eu quero dizer que Jesus nos diz, num outro contexto, que aquilo que a igreja ligar na terra, é ligado nos céus. Aquilo que a igreja desligar na terra, é desligado nos céus. Diz a Bíblia também que a quem a igreja perdoar, será perdoado também nos céus. Olha que poder, olha que autoridade. Isso é uma via de mão dupla, isso significa que você, que está com seu coração pesado,
que está com sentimento de culpa, você pode acessar um outro irmão da igreja, mais experiente. Atenção, homem acessando coração de homem, mulher acessando o coração de mulher. Não dá para misturar sintonias espirituais, não dá para misturar. O homem aconselha homem, mulher aconselha mulher. Mas que coisa poderosa! Que coisa extraordinária, se você entender, igreja de Jesus, que você pode acessar um irmão, que no Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, você confessa a ele, você fala, e ele com absoluta reverência, com absoluta consciência do que Deus está fazendo, você ouve, não dá conselhos, você ouve, não instrui, você ouve e simplesmente diz, meu irmão querido, o seu pecado está perdoado. Por que a igreja não está acessando isso? Tiago diz, confessem as suas culpas uns aos outros, para que sejam curados. Curados. Porque ele diz que a igreja não é uma comunidade de acusação mútua, é uma comunidade de confissão mútua. Confissão mútua. Eu tenho alguns pastores em que quando o coração está pesado, eu chego e confesso. E sabe o que esses pastores, cada um à sua vez, fala para o pastor de vocês? Está perdoado, pastorzão. E vem aquele peso de glória no coração. É o próprio Jesus falando através do seu corpo à igreja. É diferente, é poderoso. É poderoso. Tenha também, você não vai abrir seu coração para qualquer pessoa, mas você vai abrir o seu coração para quem, em nome de Jesus, vai te ouvir com reverência. Ore e peça para Deus te mostrar na comunidade, a comunidade do uns aos outros, a comunidade do uns aos outros, não é um aos outros, é uns aos outros. Diga, meu irmão, eu quero tomar um café contigo, meu coração está pesado há um tempo, estou me sentindo culpado por isso e por isso e por isso. Depois do último golinho de café, você olha nos olhos daquele irmão e como autoridade, em nome de Jesus, e representante do corpo de Cristo, você diz, está perdoado, meu irmão, em nome de Jesus. E aí, prepare-se para o que Deus vai fazer na comunidade dos perdoados. Amém? Ele traz paz na tempestade, Ele traz paz numa comunidade, mas Ele traz paz também na consciência. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado a Deus pelo evangelho do perdão de Deus. A culpa é um peso desnecessário, mas que nós carregamos porque é um grude. A culpa cola na nossa consciência. É um grude. Parece que quanto mais tentamos nos livrar da culpa, mais ela se apega. A culpa é um grude também, porque está fundamentada e fomentada pelo próprio agir do inimigo das nossas almas. Satanás fica muitas vezes esfregando o nosso passado na nossa cara. Mas nesta manhã nós ouvimos o evangelho da cura e da libertação. Ouvimos o evangelho da paz na consciência. Ouvimos o evangelho do poder do corpo de Cristo, que pode sair por aí liberando perdão, ministrando perdão. Uma irmã olhando para outra irmãzinha sua e dizendo, minha irmã, ei, levanta sua cabeça, você está perdoada em nome de Jesus. Homens, durões, fortes, firmes, com dificuldade enorme de compartilhar os seus sentimentos, vão aprendendo aos poucos a abrir os lábios para dizer, eu estou me sentindo tão mal, tão ruim, eu estou me sentindo culpado. E o outro irmão, com gentileza, com singeleza, mas ao mesmo tempo com poder espiritual, vai olhar nos olhos desse mano querido e vai dizer, mano, levante sua cabeça, você está perdoado em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por trazer paz na consciência do teu povo. Obrigado por trazer paz e perdão à consciência do teu povo.
E obrigado porque diante do Senhor nós somos desnudos. O Senhor vê a nossa atitude. O Senhor vê o nosso coração. O Senhor vê a nossa consciência. E quando nós somos curados, as pessoas veem e glorificam o nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado na vida de todos nós, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado na vida desta comunidade de perdoados, de lavados, de remidos pelo sangue de Jesus. Que a Tua glória se expresse através do corpo de Cristo. Livra-nos de sermos uma comunidade de acusação mútua e faça de nós uma comunidade de confissão mútua e de mutualidade no perdão. O perdão que restaura, o perdão que anima, o perdão que revigora, o perdão que comunica. Que a cruz foi horrenda, mas o túmulo vazio comunicou vitória. Nós cremos que as Tuas palavras são cheias de vida, Jesus. Ministra a Tua palavra agora. Vai até onde eu não posso ir. Eu sou limitado, eu sou imperfeito, mas eu confio no poder do Espírito Santo do Senhor. É só o Teu Espírito que pode criar qualquer movimento aqui. E a glória será toda para o Senhor, toda para o Senhor, toda para o Senhor. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Haja liberdade neste lugar por causa do Espírito Santo do Senhor. Talvez, ainda hoje, há alguns metros quadrados aqui que são destinados à atuação do Teu Espírito. Mas pelo poder do Evangelho, há uma bomba neste lugar para implodir essas estruturas que cerceiam o agir espiritual. E para dizer que não apenas todo esse prédio, aliás, o que é esse prédio? É nada, mas toda pessoa que colocar o pé aqui vai sentir um temor como aquela multidão sentiu. Esse temor reverente, esse temor que nos convida a guardar o pé quando entramos na casa do Senhor. Esse temor que nos ajuda a compreender que há um Espírito doce, há uma presença santa, há uma presença poderosa, há o Espírito Santo de Deus, nosso amigo, agindo, perdoando, convencendo, abençoando. Que o Teu amor, Pai, que a graça bendita de Jesus, a comunhão, o encorajamento, o convencimento do Santo Espírito, seja com esta igreja, reunida presencialmente, reunida na transmissão, na live, e com todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tenha um ótimo almoço, um ótimo dia, em nome do Senhor Jesus.